Estudos realizados na China e na Europa sugerem que os pacientes do grupo sanguíneo A têm um risco maior em desenvolver a forma grave da Covid-19, enquanto os pacientes do grupo sanguíneo O têm um risco menor. As primeiras evidências foram de estudos chineses, né, apontando que os indivíduos que têm grupo sanguíneo A teriam chance aumentada da infecção pela Covid-19, né, e que os portadores do grupo O teriam um efeito protetor. E o estudo que tem sido mais comentado, né, o estudo mais recente, que foi o estudo dos italianos e dos espanhóis, um estudo bem grande, e esse estudo, na verdade, ele tem ganhado mais peso porque foi uma ampla análise de fatores genéticos associados com o desenvolvimento da Covid, tá? Então, quando saiu esse estudo, né, na New England, basicamente o que fizeram foi apontar um resultado nessa mesma direção. Então, o que se tem de dado de estudo genético até agora são esses principais, da China e esse estudo europeu. Qual é a associação entre o grupo sanguíneo A e o risco de desenvolver a forma grave da Covid-19? Aparentemente, existe uma associação, tá, de risco com o grupo A, realmente. Ainda não está muito claro biologicamente, né, que associação é essa, se é realmente com um risco reduzido de infecção ou se é com risco reduzido de evolução para formas graves da doença. Mas tem evidências indicando que talvez os anticorpos anti-A, né, tenham um efeito protetor. Então, como os portadores do grupo sanguíneo A não têm esses anticorpos, talvez por isso eles tivessem um risco aumentado de infecção, né? Que é isso que esses estudos estão dizendo. A pesquisadora Cíntia Cardoso, da UFRJ, explica como esses estudos de comparação de grupos sanguíneos são feitos e por que eles ainda não são conclusivos. Basicamente, o que a gente pode fazer pego o sangue desse grupo de pacientes, tá? Aí eu vou lá, vou determinar o grupo sanguíneo deles, e aí com isso eu sei, não, no meu grupo de pacientes eu tenho tantos por cento de grupo A, tantos por cento de grupo O, eu estabeleço todas essas frequências. Aí depois eu vou lá para o meu grupo de comparação, né, os COVID negativos, e aí eu faço a mesma coisa. E depois o que a gente faz é usar algum método estatístico para verificar se essas frequências são diferentes entre os grupos. A única questão é, a gente tem que selecionar muito bem os nossos pacientes e o nosso grupo de comparação para a gente poder confiar no resultado da comparação que a gente está fazendo. O que acontece é que a maior parte desses estudos usou como essa amostra controle, como esse grupo de comparação, doador de sangue, tá? E quando a gente trabalha com doadores de sangue, a gente já espera ter uma frequência aumentada do grupo O, que eles são os doadores preferenciais, né? E uma outra questão é que todos os estudos que foram conduzidos foram estudos hospitalares. Então, falta aquele grupo de comparação que são as pessoas que tiveram Covid, mas de uma forma branda, né? Aquelas pessoas que não precisaram internar ou que não desenvolveram sintomas, né? Então, esse seria o grupo de comparação ideal se a gente quisesse ver o efeito, né, dos grupos sanguíneos para a evolução para formas mais graves da doença. Qual a importância desses estudos de investigação genética no combate à Covid-19? O que a gente procura nesse momento, né, são variáveis que possam ajudar a gente, pelo menos, a prever quem tem maior chance de desenvolver uma forma grave, né? Então, se a gente tiver um estudo sólido, né, bem controlado, dizendo, não, o grupo A realmente confere suscetibilidade, né, para um risco aumentado de desenvolver uma forma grave, então a pessoa que é grupo A e que descobre que tem a doença, que está infectado, ela já vai ter um acompanhamento clínico diferente, né? Então, tem uma série de fatores genéticos que estão sendo investigados, né? E, basicamente, o que a gente quer é gerar o máximo de informação para entender, né, por que as pessoas têm evoluções tão diferentes no quadro clínico, por que tem pessoas que ficam assintomáticas, enquanto outras evoluem para formas tão graves, né? Então, a gente espera que a genética ajude a explicar o porquê dessas variações, né? E a gente espera, com esse conhecimento, tentar evitar, de uma próxima vez, com outros agentes infecciosos, que a gente tenha o mesmo cenário que a gente está vendo agora, né? Esse cenário de pandemia, que a gente saiba controlar melhor desde o início, né?